Graças a Deus que o Espírito do Deus de Abraão, que o Espírito do Deus de Isaque e o Espírito de Deus de Israel seja contigo, minha amiga e meu amigo ouvinte, em o nome do seu Santíssimo Filho, o Senhor Jesus Cristo. E que ele venha cobri-lo da sua glória, da sua graça. E o dia de hoje, começando uma semana de vitória, de conquista. E lutas também. Claro, não há conquistas sem lutas. Não há vitória sem luta. Então nós temos que encarar as lutas do cotidiano como normais, naturais, como prenúncio da vitória. Ah, minha amiga, meu amigo, desde que dentro de você haja o Espírito do Altíssimo, então venham as lutas que vierem. Não importa, Deus é contigo e será para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Olha, eu estava meditando sobre a história do povo de Israel, os filhos de Israel, pensando com respeito às promessas que Deus havia feito para Abraão, para Isaque e para Israel, e o seu cumprimento na vida de Moisés. Isso é importante, porque Deus fez a promessa para Abraão, para Isaque e para Israel, seu filho. E cumpriu essa promessa na vida de Moisés e seu povo, os filhos de Israel. Mas antes de cumpri-la, Deus, aqui está escrito no texto de Êxodo capítulo 3, que disse quando Deus apareceu para Moisés lá no Monte Sinai. Ele apareceu para o Monte Sinai, desceu no Monte Sinai para falar com Moisés. Não foi Moisés que subiu aos céus para ouvir a voz de Deus. Não, Deus desceu no Monte Sinai e disse para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E o Senhor continuou e disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho visto e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Aí, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus completa dizendo a terra que está o cananeu, o ferezeu, o jebuseu, etc, etc, etc. Mas o fato é que quando nós avaliamos, pesamos, meditamos na palavra de Deus, nas suas promessas,
e no cumprimento dessas mesmas promessas, nós vemos a maravilha de Deus. E isso não é nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que Deus viria fazer nos dias de hoje e fará sempre para com as pessoas que creem nele, para as pessoas que creem no mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Quando Moisés ouviu a voz de Deus, dizendo: vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, Moisés, obviamente, se animou, porque ele não estava ouvindo a palavra de alguém qualquer. Ele estava ouvindo a palavra do Deus que um dia, o mesmo Deus, que um dia falou com seus pais Abraão, Isaque e Israel. E isso passaram muitos anos, centenas de anos. Ora, o povo de Israel já estava há 430 anos no Egito escravizado no Egito. Mas Deus só livrou aquele povo quando ele clamou. Por isso Deus fala: tenho visto a aflição, tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvido o seu clamor. Quer dizer, enquanto o povo aguentava a sua aflição, enquanto o povo administrava a sua escravidão, então Israel sofria debaixo da escravidão. Mas quando chegou a um ponto insustentável, o povo de Israel clamou. Quando ele clamou, aí Deus ouviu e desceu para livrá-lo. Foi isso que aconteceu lá no Monte Sinai. E você, amiga e amigo ouvinte, presta bastante atenção, porque o desenvolvimento da história do povo hebreu certamente é o mesmo que está acontecendo com você. Talvez você venha suportando, aguentando a sua dor. Você venha suportando a sua miséria, suportando a sua miséria familiar, o seu mau casamento. Você venha suportando a sua saúde frágil, fragilizada, à beira da morte. Você venha suportando o seu problema econômico. Você tem administrado os seus problemas. Você tem administrado, porque você tem aguentado. Foi assim com o povo de Israel. Israel vinha suportando a escravidão. Até que chegou um ponto insustentável. Por que chegou esse ponto insustentável? Aí ele não aguentou mais. Aí ele clamou. Aí ele clamou. Quando ele clamou, Deus ouviu. Deus ouviu. Deus estava vendo a aflição do seu povo. Aí você pergunta, mas peraí, bispo, se Deus estava atentamente vendo a aflição do seu povo, por que ele não veio ao encontro da sua necessidade? Porque o povo não clamou. O povo sabia que tinha uma promessa nas mãos. O povo sabia. O povo tinha conhecimento dessa promessa. Mas ele pensava, como muitos crentes pensam, que por conhecerem as Escrituras Sagradas,
conhecerem as promessas de Deus, conhecer aquela palavra maravilhosa que Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para trazer vida e vida com abundância. Você vê, você sabe dessa promessa da vida abundante. Deus prometeu também para Abraão, Isaque e Israel uma terra ampla, boa, que manava leite e mel. Então eles tinham essa promessa, eles tinham conhecimento dessas promessas. Porém, eles não fizeram nada, esperavam que essas promessas viriam se cumprir automaticamente, que é o que os crentes evangélicos têm mania. Essa é a realidade. Eu congrego na fé cristã há 53 anos. E eu conheço, na palma das minhas mãos, como na palma das minhas mãos, eu conheço bem mesmo, a maneira dos evangélicos agirem diante de Deus. Eles conhecem a palavra de Deus. Qualquer evangélico tem na ponta da língua decorada a palavra, a promessa, as promessas de Deus. Agora, entre as promessas de Deus e o cumprimento das mesmas, existe um vazio, existe um vácuo, existe um enorme abismo. Mas os crentes creem, mas está escrito, está prometido, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, essas promessas estão na ponta da língua de qualquer evangélico. O problema é que eles estão sofrendo, gemendo, padecendo e ficam esperando que as mesmas promessas venham se cumprir automaticamente. É um grande erro. Aí está o grande erro. Porque Deus prometeu libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia, não depois de 430 anos de sofrimento, não. Deus sabia que eles iam ficar lá há mais de 400 anos, sofrendo. Mas Deus também sabia que somente depois deles terem clamado é que Deus desceria. Então, houve um clamor que chamou a atenção de Deus. Houve uma ação do povo de Israel para que Deus reagisse em benefício ao seu povo. É isso que você tem que entender, minha amiga e meu amigo ouvinte. Nós temos visto muitos testemunhos de pessoas que vinham sofrendo, mas mesmo sofrendo muito, elas estavam aguentando, elas estavam administrando os seus sofrimentos. Até que chega um momento que a pessoa diz, agora chega, eu não aguento mais. Agora é tudo ou nada, eu vou partir para cima do altar. É tudo ou nada. Quando a pessoa toma essa decisão, que ela parte para cima do altar, aí, minha amiga, meu amigo, ela toma ação, ela toma uma atitude que agrada a Deus e faz com que Ele venha ao seu encontro resolver a sua situação. Foi isso que aconteceu com a história dos hebreus. Quando o povo de Israel estava 430 anos lá no Egito, sofrendo, ele poderia ter sido salvo, liberto, já logo nos primeiros anos. Não precisava ficar esperando 430 anos. Eles poderiam ter sido salvos imediatamente, com clamor. Mas só que eles estavam numa boa. Eles estavam numa boa. Depois é que a coisa apertou. Porque José era governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Então, Israel estava vivendo com folga, com um certo privilégio. Até que entrou um novo faraó
e começou a pressionar. Ora, imediatamente, quando esse novo faraó começou a pressionar os filhos de Israel, eles deviam ter clamado, mas eles não clamaram, eles ficaram aguardando. Bom, um dia Deus vai nos tirar daqui. E veja bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, as promessas de Deus não se cumprem automaticamente. Você tem que correr atrás. Não fosse isso, Jesus não estimularia a gente a orar. Por que ele pede para a gente orar se ele já sabe o que a gente está precisando? É ou não é? Por que você tem que orar por uma coisa que você sabe que Deus sabe, que conhece a sua situação? Então, quer dizer, a resposta de Deus não vem automaticamente. Ela só se faz presente mediante um clamor. Um clamor. Se não houver esse clamor, não há resposta. Mas tem a promessa, sim, tem a promessa. Mas a promessa só é válida para os que creem. E os que creem é que clamam. Os que creem é que reivindicam os seus direitos, que cobram de Deus a promessa. Esses que cobram, que reivindicam, que clamam, esses vão com tudo para cima do altar. E por isso Deus responde. Nós vamos ver testemunhos de pessoas que foram alcançadas, que foram beneficiadas pela fé. Por quê? Elas não aguentaram mais, não aguentavam mais o sofrimento. Então elas partiram para cima do altar. Mas muitas outras que estão aguentando até aqui não recebem nada. Então você tem dois tipos de pessoas na igreja. Pelo menos na igreja universal é assim. Aqueles que estão aguentando, estão suportando, estão administrando os seus problemas e que não estão vendo o cumprimento das promessas na sua vida, e aqueles que não estão aguentando e partem para o tudo ou nada, ou é vida ou morte, ou tudo ou nada, e sobem no altar e sacrificam as suas vidas. Você é uma dessas pessoas, minha amiga e meu amigo ouvinte. Pense bem, veja a história de Israel e tire proveito dela para a sua vida. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram alcançados, ou que alcançaram o cumprimento das promessas de Deus. Você vai chegar a esta conclusão. Meu nome é Paulo. Meu nome é Maria Cristina. Antes do Sinai, eu me considerava um nada, um rosto perdido no meio da multidão. Tinha uma vida vazia, tinha sonhos e não realizava os sonhos, frustrações muito grandes, uma depressão causada por um rompimento numa vida sentimental que também foi frustrada. Daí, para perder as coisas profissionalmente, foi um pulo. Me senti escravo dessa paixão, escravo de uma vida sem uma finalidade. Larguei tudo aqui, eu tinha funilaria, trabalhava com carros, tinha meus clientes, tinha meus funcionários, tive que abandonar tudo aqui e saí, fui para Peruíbe, tentando apaziguar um pouco os meus pensamentos, montando um trailer na praia, vendendo porções, vendendo batidas e outras coisas mais, querendo amenizar a minha situação e trabalhando. Foi uma época que foi a pior coisa que eu pude ter feito, é ir para lá. Eu perdi tudo e assim eu vim de novo para São Paulo arruinado, morar na casa dos meus pais. Foi numa dessas noites sem sono que, olhando a programação na televisão, vi alguns testemunhos que se identificavam com aquele sofrimento que eu estava passando. Me chamou a atenção. E eu saí de casa, fui lá conhecer o trabalho da igreja e ali eu vi que era a minha oportunidade. Ou Deus mudava a minha vida ou Ele me matava, porque eu não queria mais viver daquela forma. Eu queria ser liberto daquela escravidão, não queria ser mais esse rosto perdido na multidão, eu queria dar uma finalidade para essa vida. E saindo dali, nesse primeiro dia eu já senti paz, eu fui liberto dessa depressão. Passado alguns meses, buscando com interesse de coração esse Deus, eu tive meu encontro com Ele.
Mais alguns anos na presença de Deus, eu conheci a minha esposa, que está do meu lado hoje aqui, a Cristina. E no começo do nosso casamento foi muito difícil. A nossa vida financeira ainda não estava resolvida. E para completar, o meu segundo filho, ele nasceu com um problema renal. Era uma má formação nos 2 rins, né? Então foi uma situação muito difícil para a gente. E com aquilo tudo acontecendo, nós resolvemos a não aceitar mais aquela situação. Foi quando veio a fogueira santa do Monte Sinai. E nós entendemos que através da palavra que foi nos apresentada no altar, nós teríamos condições de sobrepujar todas aquelas dificuldades. Então, nós nos agarramos mesmo para mostrar para Deus que nós queríamos que fosse mudada a nossa história. E nós obedecemos, fizemos o nosso sacrifício, subimos ao Sinai e descemos dali com certeza, convictos que Deus ele nos responderia e ia mudar a nossa situação. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Verdadeiros milagres aconteceram. Eu mudei a minha postura, passei a ser mais aguerrido, ideias vieram. Nós começamos uma loja com produtos para marcenaria, tintas e ferragens para o mercado moveleiro em um espaço pequeno de 70 metros quadrados. Hoje, essa loja ela está num pavilhão de 748 metros quadrados, atendendo a inúmeros marceneiros. Lá nós fazemos tinta, lá nós damos cursos. Nós também montamos uma fábrica de portas para o mercado moveleiro, aonde nós fabricamos portas de closet, de armário, de cozinha. Ali nós fazemos divisórias também. E tudo isso mostrando uma grandeza maior. Fogueira santa após fogueira santa, degrauzinho em degrauzinho, crescendo. Recentemente adquirimos um prédio próprio, um galpão para essa fábrica que está mudando esse mês, um ano que muitos se dão por perdido. Nós crescemos, saiu água da rocha, conseguimos comprar esse galpão à vista. Para concluir, hoje nós temos a nossa casa própria, não mais devemos nada dela, num condomínio muito bom, onde os nossos filhos podem usufruir de piscinas aquecidas, academia, quadra, estudam em bons colégios, nós temos condições de pagar uma pessoa para estar cuidando deles enquanto nós estamos trabalhando. E a paz que eu tenho hoje, junto com a minha esposa que está comigo dia a dia, trabalhamos juntos. Hoje eu posso dizer com certeza que o maior bem que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. E eu sou uma mulher realizada em todos os sentidos. Eu tenho uma família linda, um marido incrível, né? Filhos lindos, paz, harmonia dentro de casa. E realmente isso não tem preço. E nós temos a consciência de dizer que a fogueira santa no Monte Sinai mudou a história da nossa vida. É o caminho pra quem quer vencer. Moisés, o teu clamor eu ouvi. Estende o teu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Estende o teu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê, você confere os relatos, nesses relatos, que enquanto você estiver aguentando, você vai manifestando uma fé. Mas uma fé não agressiva, uma fé ainda
que mantém você nessa situação. Você tem uma fé, mas mantém-se ainda administrando os seus problemas. Mas quando você não aguenta mais, quando você chega no limite e tem aquela situação ou tudo ou nada, aí sim a sua fé vai com tudo para cima do altar. Você vai com tudo. Você não vai com reservas. Você não vai com plano B para cima do altar. Não. Você desfaz de todas os seus planos B, ou 3, ou C, ou D, ou seja lá o que for. Você vai com tudo para cima do altar. Você se lança de corpo, alma e espírito, 100%. Aí sim. Aí vem a resposta de Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Só depois que ele clamou é que Deus ouviu e desceu para livrá-lo. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, continuando nesse mesmo assunto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.